3 de janeiro de 2026. Enquanto você dormia, forças especiais americanas invadiram Caracas. Bombardeios, helicópteros, um presidente capturado. Não estamos falando de um filme, estamos falando da realidade que bateu na porta da América do Sul. E isso é só a ponta do iceberg. Enquanto você assiste a este vídeo, a China cerca Taiwan com centenas de navios e aviões. A Rússia continua sua guerra de atrito na Ucrânia pelo 4º ano consecutivo. Trump ameaça invadir a Groenlândia. O mundo não está apenas tenso, o mundo está se armando. E a pergunta que ninguém quer fazer, mas todos precisam responder é: e o Brasil? Onde estamos nesse tabuleiro de guerra? Desde 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo entrou numa espiral que não para de crescer. E olha, não é exagero falar em corrida armamentista. Os números não mentem. A China aumentou seus gastos militares para 249 bilhões de dólares em 2025. Os países da OTAN elevaram seus investimentos de defesa de 3,5% para 5% do PIB. O Global Firepower Index identificou aproximadamente 30 pontos de conflito potencial pelo mundo em 2026. 30. Mas aqui está o detalhe que ninguém está prestando atenção. Essas tensões não estão mais lá longe, elas estão aqui, na nossa vizinhança. Literalmente. 3 de janeiro de 2026, 2 horas e 1 minuto da madrugada, horário de Caracas. A operação teve nome de código: Determinação Absoluta. Bombardeios estratégicos. Forças Delta, as mesmas que pegaram Bin Laden, invadiram o Forte Tiúna, complexo militar onde Nicolás Maduro dormia. 40 minutos de operação, 32 guardas cubanos mortos, 0 baixas americanas. O presidente da Venezuela foi colocado num helicóptero Chinook e levado direto para Nova York. Hoje ele está no centro de detenção metropolitano de Brooklyn, esperando julgamento por acusações de narcotráfico e terrorismo. Trump não mandou avisar, não pediu autorização ao Congresso, simplesmente fez. E agora? Os Estados Unidos anunciaram que vão administrar a Venezuela durante uma transição, controlam as reservas de petróleo do país, as maiores do mundo. Mantém presença naval no Caribe desde setembro de 2025, a maior concentração militar na região desde a crise dos mísseis cubanos em 1962. Mas aqui está o ponto crucial: Trump não parou na Venezuela. Dias depois, ameaçou realizar ataques terrestres contra cartéis no México. Chamou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de ligado ao narcotráfico e sugeriu que uma operação militar no país soa bem. Percebe o padrão? A administração Trump criou o que chamam de doutrina Monroe, uma versão moderna da doutrina Monroe do século XIX. A mensagem é clara: a América Latina é zona de influência americana. E quem não concordar, bem, pergunte ao Maduro. E o Brasil nisso tudo? Compartilhamos 2.995 quilômetros de fronteira com a Venezuela. Roraima e Amazonas já receberam mais de 400 mil refugiados venezuelanos nos últimos anos. E agora, com a possibilidade de caos interno na Venezuela, esse número pode explodir. O governo brasileiro autorizou o aumento do efetivo da Força Nacional em Boa Vista e Pacaraima por 90 dias. Mas, e esse é um mas enorme, o ministro da Defesa, José Múcio, declarou publicamente que o Brasil não tem munição para um conflito militar por mais de 30 dias. 30 dias! Enquanto isso, os Estados Unidos mandam recado: estamos no controle da região. O presidente Lula tentou mediar a crise entre Estados Unidos e Venezuela. Não deu em nada, porque quando potências decidem agir unilateralmente, diplomacia vira apenas um detalhe. Agora vamos para o outro lado do planeta. Mas presta atenção, porque o que acontece lá afeta diretamente você aqui. Final de dezembro de 2025, a China lançou a Operação Missão Justiça 2025. Centenas de aviões de combate, dezenas de navios de guerra, simulações de bloqueio de portos, tiros reais. Tudo acontecendo ao redor de Taiwan, a ilha que a China considera província rebelde e que os Estados Unidos prometeram defender. Xi Jinping foi direto no discurso de Ano Novo: a reunificação é irrefreável, não pode ser travada. Os exercícios foram os maiores desde 2022. Analistas militares dizem que não foi apenas demonstração de força, foi ensaio para um bloqueio real. China está testando quanto tempo consegue manter Taiwan isolada sem disparar um único tiro. Estrangulamento econômico, quarentena.
Pela primeira vez, a primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi disse publicamente que um bloqueio ou ataque a Taiwan seria motivo para a resposta militar japonesa. A China respondeu dizendo que o Japão ultrapassou a linha vermelha e ameaçou ação resoluta. Os Estados Unidos, por sua vez, aprovaram 11 bilhões de dólares em venda de armas para Taiwan em dezembro, e o Pentágono mantém a previsão: a China pode ter capacidade de invadir Taiwan até 2027. Mas por que isso importa para o Brasil? Simples, o Estreito de Taiwan é uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. 1/3 de todo o tráfego marítimo global passa por lá. Soja, minério de ferro, petróleo brasileiro, tudo depende dessas rotas estarem abertas. A China é nosso maior parceiro comercial. Qualquer instabilidade no Pacífico eleva custos logísticos, prêmios de seguro, prazos de entrega. Isso significa inflação aqui, desemprego aqui, crise aqui. E tem outro detalhe que poucos sabem. Em janeiro de 2026, China, Rússia e Irã realizaram exercícios navais conjuntos no Atlântico Sul, nossa vizinhança. Exercício chamado Will for Peace 2026, liderado pela China, aconteceu na África do Sul. O recado é claro: o BRICS Plus não é mais só bloco econômico, está testando cooperação militar, e isso coloca o Brasil numa encruzilhada delicada. Enquanto a gente fala, a guerra na Ucrânia completa quase 4 anos. E 2025 foi, segundo a ONU, o ano mais letal para civis desde 2022. 2.514 civis mortos, 12.142 feridos, aumento de 31% comparado a 2024. A Rússia não conquistou território significativo, menos de 1% em 2025, mas intensificou ataques aéreos. A média, 170 drones Shahed por noite. Mais mísseis, mais destruição de infraestrutura. Putin continua dizendo que vai vencer. Zelensky diz que não vai ceder território. Trump tentou mediar com um plano de paz de 28 pontos que envolve cessão territorial da Ucrânia. Zelensky rejeitou. O impasse é total. E aqui está o problema. Essa não é mais só uma guerra regional. É uma guerra que define blocos globais. De um lado, Estados Unidos, Europa, OTAN. Do outro, Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, o que analistas chamam de eixo da revolta, potências que querem reescrever a ordem mundial e estão coordenando esforços militares, econômicos e de desinformação. A guerra da Ucrânia entrou numa fase de exaustão, não tem fim à vista, as negociações estão travadas. A Rússia mantém capacidade de produzir 400 mil novos soldados por ano. A Ucrânia enfrenta escassez de pessoal. É guerra de atrito, e guerra de atrito não se vence rápido, se vence pelo lado que aguenta mais tempo sangrar. E o Brasil? Lula tem tentado manter equidistância, não condenou a Rússia publicamente, participou de eventos com Putin. Ao mesmo tempo, mantém relações comerciais e diplomáticas com a Europa e os Estados Unidos. É corda bamba, mas quanto tempo dá para ficar em cima do muro quando o mundo exige que você escolha um lado? Onde o Brasil está nesse jogo? Vou ser direto, estamos numa posição extremamente delicada. Do lado positivo, ranking militar. O Brasil subiu para o 11º lugar no Global Firepower Index 2025. Ultrapassamos a Alemanha e Irã. Temos 11ª maior força militar do mundo. Não somos insignificantes. Localização geográfica. Estamos longe dos principais centros de conflito. Atlântico nos protege de invasões diretas. Diplomacia. Historicamente, Brasil sempre foi mediador. País que constrói pontes, não queima. Membro do BRICS, mas também tem relações com o Ocidente. Lula recebeu convite para desfile militar em Moscou e foi. Recursos. Somos autossuficientes em alimentos, energia. Em guerra global, somos fornecedor estratégico. Do lado negativo, investimento em defesa. Gastamos cerca de 1% do PIB com defesa. Países da OTAN gastam 5%. Nosso ministro admitiu que não temos munição para 30 dias de conflito. Fronteira com Venezuela. 3.000 quilômetros de fronteira com um país em colapso. Risco de êxodo em massa, grupos armados, narcotráfico, presença de potências externas, BRICS Plus fazendo exercícios militares no Atlântico Sul, Estados Unidos ampliando presença no Caribe. Nossa zona de paz está ficando militarizada. Decisões que vão cobrar posição. Se China invadir Taiwan, vamos ficar neutros? Se Estados Unidos atacarem outro país sul-americano, vamos protestar? E se o BRICS começar a cobrar alinhamento militar? A nova Política Nacional de Defesa, aprovada em novembro de
2025 alerta: o Brasil pode sofrer consequências de conflitos vizinhos e da competição entre grandes potências. Traduzindo, não dá mais para ser só o país pacífico que observa de longe. O mundo chegou na nossa porta. O Brasil vai sediar a 9ª reunião ministerial das OPACas em 2026, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. É nossa chance de definir que tipo de presença queremos aqui, mas precisamos ter capacidade de fazer valer essa posição. E capacidade se constrói com investimento, modernização, tecnologia, treinamento. Temos o Gripen, caça de última geração, submarino nuclear em desenvolvimento, indústria de defesa que exportou 1,3 bilhões de dólares em 2025. Mas será suficiente? Vou te dar 3 cenários possíveis para o Brasil nos próximos anos. Cenário 1. O espectador privilegiado. Brasil mantém neutralidade, aproveita economicamente conflitos externos fornecendo alimentos e recursos, não se envolve militarmente, fica longe de guerra direta. Problema: se você não escolhe lado, os dois lados podem te isolar, e em mundo polarizado, neutro é inimigo de todos. Cenário 2. O alinhamento forçado. Pressões econômicas e geopolíticas obrigam o Brasil a escolher: ou nos aproximamos mais do Ocidente, Estados Unidos, Europa, ou nos aproximamos mais do BRICS Plus, China, Rússia. Não dá mais para sentar em duas cadeiras. Problema: qualquer escolha tem custo. Alienar China significa perder maior parceiro comercial. Alienar Estados Unidos significa perder aliado histórico e maior economia do mundo. Cenário 3. O protagonista regional. Brasil investe pesado em defesa, moderniza forças armadas, lidera a América do Sul em bloco de segurança coletiva, vira potência regional de verdade, capaz de proteger interesses sem depender de outros. Problema: isso custa dinheiro, muito dinheiro, e vontade política, e coesão nacional. Tem tudo isso? Qual cenário vai se concretizar? Ninguém sabe, mas o que eu sei é, não decidir já é uma decisão, e as consequências vêm do mesmo jeito. Então, voltando à pergunta que abriu esse vídeo, o mundo está se armando. E o Brasil? A resposta honesta: estamos observando, estamos reagindo, mas não estamos liderando. Não estamos preparados para um conflito prolongado, não temos autonomia tecnológica completa, nosso orçamento de defesa é tímido, nossa estratégia oscila conforme o governo do momento. Mas também não estamos indefesos, temos território vasto, recursos abundantes, posição geográfica privilegiada, diplomacia respeitada e força militar que, embora precise de modernização, não é desprezível. O que falta? Clareza estratégica, investimento consistente, consciência nacional de que defesa não é gasto, é seguro, porque uma coisa é certa: o mundo não vai perguntar se o Brasil está pronto, ele vai simplesmente acontecer, e quando acontecer, ou você tem força para defender seus interesses, ou alguém decide por você. Se você chegou até aqui, deixa um like, compartilha esse vídeo, comenta a tua opinião. Você acha que o Brasil deveria investir mais em defesa? Deveria escolher lado ou manter neutralidade? Nos vemos no próximo vídeo, e torce para que até lá o mundo tenha esfriado um pouco, mas não conte com isso.